Perfeito, então, senhores, estamos gravando, estamos ao vivo e bem vivo. Para quem vai ver o vídeo pelo YouTube, gente, curta, compartilhe, comenta, se inscreva nos dois canais, tá? Vai estar no canal do Theo Escritura e depois lá no meu canal. Dá essa força aí para nós crescermos e levarmos as palavras de Deus até mais pessoas. Dito isso, vamos fazer aquela chamada já com o pessoal que está online, exceto o irmão Cláudio ali, que já autorizou a exposição da imagem da voz dele. Quem puder responder para mim, dá um salve, diz se autoriza ou não, tá? Para que a sua imagem belíssima seja, e a sua voz belíssima seja gravada e postada no YouTube, nos dois canais, tanto do Theo Escritura quanto do meu particular. Dito isso, Calil, nosso irmão direto de Jerusalém, o senhor autoriza a exposição da sua imagem e da sua voz? Sim. Olha aí, rapaz, veio vibrante. Irmão Lázaro, eu vi que o senhor colocou ok ali, o senhor autoriza, né? A exposição da sua imagem, da sua voz, caso o senhor queira comentar. Acho que ele... acho que sim. Ok, deu um joinha. Irmão Isaías, eu sei que o senhor está na sua congregação local lá. O senhor autoriza a exposição da sua imagem e da sua voz? Positivo, autorizo. Ok. Só fazer um adendo aqui. Sim. As confissões não são inerrantes. A Bíblia que é. Amém. Sempre é bom lembrar, né? Nosso nobre carioca que fala assim, Igor, o senhor autoriza a exposição da sua imagem, da sua voz? Primeiro, quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Em segundo lugar, eu autorizo essa voz diferenciada, bonita, bela, a ser gravado e minha exposição da minha imagem também, que sou lindo. Obrigado. Amém. Estamos aí o Anderson Silva, do Mundo Gospel. Muito obrigado, meu irmão. Não sei, Calil, ou Isaías, ou alguém aí pode fazer uma oração inicial para começarmos o estudo. Se não puder, eu mesmo aqui faço e já toco o barco para a gente. Não pode? Tá, Calil não pode. Pode falar, Isaías. Faz? Faço sim. Ok. Faço sim. Senhor Deus e Pai, obrigado por essa noite. Obrigado por estamos aqui. Abençoa essa aula, que teu nome possa ser glorificado e possamos ser edificados no conhecimento da tua palavra de maneira correta. Abençoa o Dani, a família dele, todos os irmãos que estão vendo aqui a aula ao vivo e os que verão posteriormente. Toda a glória seja dada ao teu nome. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, gente, vamos lá. É a parte 19 do livro, tá? Basicamente a página de número 120. Estamos na página 120. Digamos que estamos na metade do caminho já do livro, tá? Parte 19. E hoje nós vamos tratar o texto de Mateus 24, do versículo 26 até o 27. Abre aspas para o texto bíblico. Mateus capítulo 24, do 26 até o 27. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou, ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Mateus capítulo 24, do versículo 26 e versículo de número 27. Momentos antes, Jesus fazia alusão ao remanescente judeu que passará pela segunda metade dos 7 anos de tribulação, advertindo-o para que tome cuidado com o engano espiritual. Jesus se refere pela segunda vez aos eleitos, ou escolhidos. Termo esse que é usado por 3 vezes nessa passagem e que diz respeito ao remanescente judeu que se converterá a Cristo durante a tribulação. Jesus continua a proferir suas instruções e advertência aos eleitos nos versículos 26 e 28. O tema aqui no livro é cuidado com o lugar onde você procura. Vamos aqui abrir aspas para o Dr. Thomas Ice. Esse trecho, versículo 26 e 28, do discurso do Monte das Oliveiras, só pode ser encontrado com exclusividade no relato feito por Mateus. Jesus continuava a dirigir a sua advertência aos escolhidos, para que estes não fossem ludibriados.
Ele basicamente diz que se alguém no decorrer da tribulação se dirigir a você dizendo que o Messias está disfarçado e se escondeu em algum lugar, não acredite no relato desta pessoa. Por quê? A razão de tanto ceticismo se deve ao fato de que a volta do Messias será tão visível e notória que não haverá a menor dúvida que ele chegou. Vou abrir aspas aqui para uma pequena digressão dos irmãos aí alguns já devem ter ouvido, que existia um preterista que a gente conversou alguns meses atrás, e ele disse que fisicamente, olha, presta atenção, foi um preterista que disse isso para mim, tá? Nós temos testemunhas aqui no grupo. Um preterista diz que é fisicamente impossível o mundo inteiro ver Jesus na sua segunda vinda ou no momento do seu retorno. Isso seria impossível fisicamente, ou seja, está atribuindo a Deus algo impossível. Esse é o preterismo do Brasil. Esse é o nível dos preteristas. Dito isso, voltamos aqui para o Dr. Thomas Ice. Os falsos cristos e falsos profetas é que aparecerão de modo clandestino e sigiloso com o intuito de enganar. Não obstante, se existe algo que essa passagem diz, e diz em alto e bom som, é que essa vinda referida por Jesus acontecerá num advento pessoal, corpóreo e público, tá? Pode falar, Alisson. Só autoriza a exposição da tua imagem e da tua voz aí em alto. Da minha linda voz. Opa! Não, mas lembrando disso, é isso que o Daniel falou, muito importante. Porque quando eles argumentam que Jesus ele voltou em juízo no ano 70, justamente na destruição de Jerusalém, etc. E até algumas confusões que eu estava comentando mais cedo com o Daniel sobre a questão de milênio e até mesmo sobre a grande tribulação, Isaías 2, por exemplo, que aquilo ali já aconteceu justamente em Jerusalém, no período do ano 70, sendo que a grande paz do milênio já teria acontecido no ano 70, sendo que foi uma destruição, então não faz sentido algum. E é interessante que esse preterista que conversou com o Daniel, ele lançou justamente essa ideia de que, olha, na verdade o texto ele não é literal assim, todo olho verá é simbólico, né? Então se todo olho verá é simbólico, não é possível que todo olho veja. Se Jesus for descer, por exemplo, for aparecer na China, pessoas do Brasil não vão ver Jesus. E é interessante que eu até falei para ele, cara, pergunta para ele como que alguém que andou sobre as águas, que não obedeceu nenhuma lei física, ressuscitou dentre os mortos, transformou água em vinho, como que alguém que multiplicou pães e peixes não poderá dar um jeito dentro da sua divindade, sendo Jesus o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e a terra, de aparecer de forma visível e clara para toda a terra. Ou seja, ele está assumindo que Jesus não é Deus, Jesus é Deus, não é o Deus Todo-Poderoso, e aí ele virou um testemunho de Jeová, e que Jesus ele está limitado às condições físicas dentro da sua carne. Logo, ele, enquanto ali Jesus ressurreto, não pode, de uma forma milagrosa, aparecer para todos na sua volta. Isso é um cúmulo do absurdo. Então, como o Caril já vem falando, esses caras, eles são hereges, gente. Esses caras, eles, na verdade, não são cristãos, eles não são irmãos de Cristo, porque eles falam um absurdo desse que claramente está negando a divindade de Cristo. Sim. Era isso. Amém. Exatamente, gente. Esse é o perigo do preterismo, tá? Eles se apresentam como ortodoxos, como o resolvedor de problemas escatológicos, eles têm toda a ciência, todo o conhecimento, e negam, por exemplo, que Deus pode fazer algo. Jesus não pode aparecer para todo mundo, é impossível, tá? É impossível que Deus apareça para todo mundo. Cristo Jesus não pode aparecer porque as leis da física limitam o criador da lei da física. Mas, enfim, esse é o preterismo. Dito isso, voltamos à leitura aqui. É interessante, gente, salientar que a interpretação preterista desta passagem, no que se refere ao modo pelo qual Cristo voltará, é muito próxima daquela com a qual os eleitos deveriam tomar cuidado, segundo a própria advertência de Jesus. Se quiser ver um modelo de obscurecimento e prática sofista, observe estes dois exemplos. O Dr. Kenneth Gentry Jr. faz o seguinte comentário sobre o texto. Vamos abrir aspas para o erudito preterista. O Senhor, de forma absolutamente enfática, previne os seus discípulos de que ele não voltaria de um modo pessoal e visível naqueles dias. Eu vou ler de novo.
não voltaria de um modo pessoal e visível naqueles dias. Por 2 vezes ele declara que qualquer relato de sua presença corpórea seria falso. Sem dúvida, esses pronunciamentos desencorajam a expectativa que eles tinham de qualquer volta visível naquele dia. Ele afirma expressamente que qualquer ordem para procurá-lo, especialmente em determinada localidade, seria um equívoco. Contudo, ocorreria uma vinda de Cristo naquele dia. Essa, no entanto, seria uma vinda espiritual para juízo, em vez de uma segunda vinda pessoal. Fecha aspas para Kenneth Gentry Jr. Seu colega preterista, Gary DeMar, também adota o ponto de vista de que essa passagem prediz uma vinda impessoal de Jesus, ao dizer o seguinte, agora abre aspas para Gary DeMar. Jesus voltaria assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, ou seja, subitamente e sem aviso prévio. O que as pessoas viram foi a manifestação da vinda do Senhor, ainda que elas de fato não o tenham visto. Será que Deus estava corporalmente presente? Não, ele não estava. Ele veio? É claro que sim. Continuando, o texto de Mateus 24, 27 revela que Jesus, de alguma maneira, participou da destruição de Jerusalém. Essa é exatamente a questão. Jesus veio como um relâmpago para pôr fogo em toda a cidade de Jerusalém. Caso você se lembre, foi Tito que, como agente representante de Deus, lembre-se aqui que Gary DeMar escreveu, Tito, como agente representante de Deus, pôs fogo no templo e arrasou o seu prédio. No ano 70 depois de Cristo, Roma foi enviada por Deus para executar. Deixa eu só aqui permitir. A gente continua já a leitura aqui. Ok, está permitido. No ano 70, Roma foi enviada por Deus para executar uma tarefa semelhante. O nosso Senhor previne seus discípulos de que sua vinda a esse cenário de juízo seria distinta e súbita, como o relâmpago se mostra numa localização e ao mesmo tempo parece estar em toda parte. Fecha aspas para Gary DeMar. Dr. Thomas Ice agora. As afirmações desses dois intérpretes preteristas são exemplos daquele tipo de propaganda que os eleitos de Deus devem evitar no decorrer da tribulação, conforme Jesus advertiu. A passagem de Mateus 24, do versículo 27 até o 31, faz uma nítida referência a um segundo advento predito para ocorrer em ocasião ainda futura. Examinarei agora as razões que nos levam a crer que o versículo 27 de fato faz alusão à segunda vinda de Cristo. E agora aqui, gente, antes do acontecimento futuro, alguém que autorizou a sua exposição de imagem e voz, quer fazer algum comentário, tem alguma dúvida? Vocês viram bem aí que os preteristas disseram, isso aí saiu da peninha deles, tá? Não é invenção de ninguém, as citações estão aí no livro. Saiu da peninha inspirada dos mestres. Tito foi um enviado de Deus, hein, cara? Tito foi enviado de Deus. Isso aí mostra bem. Eles acreditam. Pode falar, Igor. Eles acreditam que Jesus não consegue estar ao mesmo tempo em vários lugares, é isso? Não, ali na verdade, Igor, é que a vinda de Jesus ali, ela não foi corpórea. E o que o Dr. Thomas Ice vai tratar é que o texto ali vai falar de uma segunda vinda corpórea. Entendeu? O texto está falando de falsos cristos que disseram que Jesus está ali, está colar ou está em todos os lugares. E o Dr. Thomas Ice faz a leitura e a exposição contrária, de que Jesus, quando ele vir, ele vai se apresentar corporalmente, não espiritualmente. Já os preteristas dizem que Jesus veio espiritualmente e ele pode estar ali, acolá ou em todos os lugares ao mesmo tempo, tá? Só para trazer essa síntese de fundo aí, tá? Calil, queria falar alguma coisa? Pode falar agora se quiser. Já tô voltando. Não, tranquilo. Então, belezinha. Então vamos continuar aqui, gente, a nossa leitura. Vamos para a parte que diz um acontecimento futuro. Tanto Gentry Jr. quanto DeMar procuram torcer o sentido desta passagem como se ela confirmasse uma volta pessoal e corpórea de Jesus Cristo. Essa concepção preterista tem sido adotada por apenas 1%
se chegar a isso, dos intérpretes que que comentaram essa passagem bíblica ao longo da história da igreja. O contexto da passagem comprova que Cristo faz a referência à sua volta pessoal, em contraste com a volta de Cristo predita no versículo 27. Então, os falsos cristos e falsos profetas preditos no versículo 23 e 24, os quais, sem dúvida, são pessoas que podem ser fisicamente vistas, a volta de Cristo já se contrapõe, seria melhor aqui a tradução do livro. A volta de Cristo se contrapõe a eles. Cristo não voltará para se esconder no cômodo dos fundos de algum lugar, enquanto um agente secreto que leva as pessoas até aquele local para encontrá-lo. Pelo contrário, a volta de Cristo será pública e evidente a todos. Fato esse que não se encaixa na concepção de uma vinda em juízo, que é o que é ensinado pelos preteristas, tá? Por intermédio do exército romano. A despeito do que as outras passagens bíblicas possam ensinar em outros contextos, o contexto de Mateus 24 só respalda a concepção de uma volta pessoal de Jesus, que tem de ser a futura segunda vinda. No versículo 27, Jesus compara sua vinda especialmente com a queda de um raio. Concordo com Demer quando ele diz que na figura usada por Jesus está incluso uma ideia de presteza ou rapidez. Contudo, visto que a tônica do texto, no versículo 26, é se ele aparecerá secretamente, por exemplo, no interior de uma casa, ou publicamente, como um relâmpago. Isso, obviamente, aponta para uma ênfase do aparecimento, ou no aparecimento. Além do mais, a palavra grega traduzida por se mostra tem o sentido de aparecer, tornar visível ou revelar. Nesse caso, por tratar-se de uma aparição de um relâmpago, o termo seria traduzido de forma idiomática por reluz. Quando se refere a uma pessoa, sempre é traduzido por aparecer. Essa é a forma na qual foi usado no versículo 30, que diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Para dizer a verdade, Wycliffe traduz esse termo do versículo 27 em inglês arcaico como significado de aparecer. Quando esse aspecto se junta ao fato de que ambos os versículos 27 e 30, aquele que aparece é chamado de o Filho do Homem, um designativo que sempre enfatiza a humanidade de Cristo. A conclusão óbvia é a de que Cristo anuncia nessa aparição sua volta pessoal e corpórea. Até os preteristas concordam que ele não voltou de forma pessoal e corpórea no ano 70. Se o texto pretendia falar de uma volta invisível, por intermédio do exército romano, a divindade de Cristo teria sido enfatizada e não a sua humanidade. Meyer declara o seguinte, abre aspas para Meyer aqui: o advento do Messias não será dessa natureza, a ponto de alguém precisar de orientação para procurar o Messias aqui ou ali. Ao invés disso, será como relâmpago que, assim que aparece, anuncia de imediato sua presença e sua presença em toda a parte. Isso quer dizer que quando o advento do Messias se cumprir, ele se mostrará de repente e publicamente numa gloriosa exibição diante do mundo inteiro. Ebrard está errado em supor que o ponto de comparação se encontra apenas no fator circunstancial de que o acontecimento seria repentino e sem aviso prévio. Isso certamente não tenderia a demonstrar Jesus como realmente pretendia demonstrar. Essa afirmação, eis que ele está no deserto, é um pretexto injustificável, e fecha aspas aqui para Meyer, fazendo essa pequena refutação a esse ponto de vista de que Jesus voltaria espiritualmente. Voltando aqui para o Dr. Thomas Ice, em todo o seu esforço para dizer a razão pela qual a vinda do Filho do Homem, predita em Mateus 24, 27, não é uma vinda de Cristo literal, Gentry falha em não informar aos seus leitores que a palavra grega parousia é usada nesse versículo. Das 4 vezes que a palavra parousia ocorre em Mateus 24, Gentry admite 3
3 delas se referem à segunda vinda de Cristo, ainda por acontecer no futuro. Interessante isso, só uma pequena digressão aqui, gente. Interessante que os preteristas, eles fazem isso, eles selecionam as palavras e como usam as palavras. Veja que 3 usos, um próprio preterista, como Gentry Jr., diz que se refere à segunda vinda física e literal. Só naquele contexto ali se remete a espiritual. Baseado em qual padrão exegético? Absolutamente nenhum. Somente tentar encaixar a escatologia dele. Dito isso, voltamos à leitura aqui. O dicionário léxico da língua grega, conhecido como BEG, organizado por Bauer, Andit e Grinch, daí a sigla BEG, declara que o termo parousia significa presença, vinda, advento de Cristo. E quase sempre diz respeito a seu segundo advento, ou seu advento messiânico em glória, para julgar o mundo no final desta era. O BEG, que é o dicionário já supracitado, cita todas as 4 ocorrências de parousia em Mateus 24 como uma referência ao segundo advento de Cristo. Para falar a verdade, o BEG nem chega a reconhecer o significado proposto por Gentry ou Demer como um dos possíveis significados do termo, que é aquela vinda espiritual em juízo. No caso em questão, parece que a fonte de referência dos preteristas é a sua própria necessidade de inventar. Eu colocaria aqui, no lugar de inventar, a própria necessidade de encaixar a escatologia deles que não bate com o texto. Continuando a leitura. A mãe de todas as obras de estudo de vocábulos da língua grega, o dicionário Kittel, em concordância com o BEG, nos diz que a essência do sentido dessa palavra, no caso parousia, é de estar presente, denota especificamente uma presença ativa, uma aparição. O dicionário Kittel descreve parousia como um termo técnico para designar a vinda de Cristo em glória messiânica. Desse modo, o termo parousia transmite a ideia de uma vinda em pessoa, antagônica à concepção preterista de uma vinda impessoal ou uma vinda invisível em juízo. O uso que o nosso Senhor fez da palavra parousia implica obrigatoriamente em sua presença pessoal e corpórea. Toussaint apresenta mais argumentos a favor de uma interpretação futurista do termo parousia usado nessa passagem, abre aspas para Toussaint. Que sinal haverá da sua vinda? Mateus 24, 3. O que significa vinda? Do grego, parousia. Esse termo está repleto de significado. É um substantivo que ocorre 4 vezes no Sermão do Monte das Oliveiras. São as únicas ocorrências desse termo no livro de Mateus e são as únicas ocorrências nos evangelhos. A primeira ocorrência se encontra na pergunta levantada pelos discípulos e é muito interessante constatar que as 3 ocorrências restantes se encontram em cláusulas idênticas. Assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Mateus 24, 27, 37 e 39. O problema dessa interpretação localiza-se no significado de parousia antes do versículo 36 e depois dele. Se a vinda do Filho do Homem, Mateus 24, 37, 39, corresponde ao segundo advento, seria de se esperar a cláusula idêntica de Mateus 24, 27. Se refira ao mesmo, que se refira ao mesmo acontecimento. Nesse caso, a palavra teria o mesmo significado em Mateus 24, 3. Em cada um desses casos, a palavra tem que se referir ao segundo advento. Além disso, a palavra parousia e suas ocorrências no Novo Testamento sempre é usada no sentido de presença real. Pode ser empregada para se referir à presença de pessoas, como ocorre em 1 Coríntios 16, 17, 2 Coríntios 7, versículos 6 e 7, 2 Coríntios 10, 10, Filipenses 1, 26, 2, 12 e 2 Tessalonicenses 2, 9. Em cada um desses casos, a pessoa está pessoalmente presente. Em todos os outros casos, o termo parousia é usado em referência à presença do Senhor na sua segunda vinda. Confira 1 Coríntios 15, 23, 1 Tessalonicenses 2, 19, 3, 13, 4:15, 5:23, 2 Tessalonicenses 2, 1 e 8, Tiago 5, versículo 7, versículo 9, 2 Pedro 1, 16, 3, 4 e 12, 1 João 2, 28. As únicas ocorrências da palavra parousia nos evangelhos estão em Mateus 24 e tudo leva a crer que elas também se referem à volta de Cristo, ainda por acontecer no futuro, fecha aspas, para Dr. Toussaint. Voltando aqui, Gentry
Gantry Jr. se aventura a dizer que a descrição do relâmpago em Mateus 24, 27 é um sinal que espelha os exércitos romanos marchando do Oriente para o Ocidente rumo a Jerusalém. Vocês prestaram bem atenção? O relâmpago não é o filho do homem vindo. É o sinal que espelha os exércitos romanos marchando do Oriente para o Ocidente rumo a Jerusalém. É difícil imaginar que a demorada marcha dos exércitos romanos seja a correta interpretação desta passagem. Mais uma vez, tomo por modelo a explanação de Toussaint, que a explanação de Toussaint faz desse texto. Vamos abrir aspas aqui. Então, o que o texto de Mateus 24, 27 está dizendo? Diz apenas que as pessoas não deveriam se deixar enganar por falsos mestres e por messias impostores, que fazem seus clamores enganosos e de algum deserto ou do interior de algum santuário secreto. Referência ao versículo 24 e ao versículo 26. Eles podem até mesmo incrementar suas pretensões pela realização de milagres fantásticos. Aí Mateus 24, 24. O motivo pelo qual os discípulos do Senhor não deveriam se deixar seduzir fundamenta-se no fato de que a vinda do Senhor será tão espetacular que ninguém deixará de vê-la. Será como um raio reluzente que risca o céu de uma extremidade à outra do horizonte. Essa é a razão pela qual o Senhor usou advérbios gregos correlativos, hosper ou hotos, assim como, assim também. Ele estava simplesmente usando uma analogia ou uma comparação. Seu segundo advento será tão evidente quanto o relâmpago radiante que percorre o céu. Assim será o aparecimento real e inconfundível do Senhor Jesus Cristo na sua segunda vinda à terra. Maranata, hora vem Senhor Jesus, e terminamos aqui a leitura e a exposição de hoje. Não sei se algum dos irmãos aí quer abrir para algum comentário. Vocês viram a interpretação preterista, vocês viram que não faz o menor sentido com a descrição e o correlato e o comparativo do relâmpago, né? Se o relâmpago fosse algo invisível, inconcebível para o olho humano, aí o preterismo teria um argumento. Mas qualquer pessoa que tiver num dia de chuva, que tiver tendo com raios, relâmpagos, trovões, basta ela olhar para o céu e não ser cega, né? A não ser que tu tampe os dois olhos e for uma pessoa cega, ela vai enxergar o relâmpago ali. Pode ser rápido, pode, mas vai ver. Ainda que 1 milésimo de segundo, ela vai ver o clarão. E esse é o comparativo. Por isso é impossível encaixar uma vinda em juízo, uma vinda metafísica em juízo no ano 70 de Jesus Cristo. Não sei se algum irmão quer comentar alguma coisa. Se não, a gente pode ir encerrando por aqui, já que hoje a aula foi curtinha e destruidora dos argumentos dos preteristas. Alguém quer comentar alguma coisa? Acabou com o argumento dos preteristas que Jesus voltou em 70. Hoje acabou. Fica Se difícil. o preterista estivesse aqui hoje, ele ia sair daqui com raiva hoje. Infelizmente, eles nem gostam, sabe? Eu fiz eu vou abrir aqui um parêntese para conversar um pouquinho sobre isso. O Alisson estava presente lá e eu fiz a pergunta. Ele disse que tudo aconteceu no ano 70. Eu disse, ok, então como se cumpriu? Ele disse, eu não sei como se cumpriu, eu só sei que se cumpriu no ano 70. Essa é a resposta dos preteristas. Tá, mas como Jesus veio no ano 70? Explique, eu quero saber. Pegue os textos e compare os textos com o relato. Pode pegar os relatos históricos até de Flávio José e tudo mais, eles negam a historicidade, eles dizem que não precisa da história, mas dizem que se cumpriu no ano 70. Ou seja, eles não sabem como interpretar, não sabem como explicar e ainda negam o fator histórico, dizendo que não tem como a gente saber e que o fator histórico não influencia em nada, como se as profecias bíblicas fossem algo totalmente contrário ao cumprimento histórico. Ou seja, quando a Bíblia profetizou que o Messias viria, ele veio, mas não pode ser aferido pela historicidade. Só pode ser crido pela fé que a Bíblia diz que o Messias já veio. Vocês entenderam o nível de loucura? Eles não sabem explicar e negam a historicidade. Aí quando eles são apertados mais um pouquinho, aí eles correm pela Flávio Josefo. Não, mas peraí, Flávio Josefo disse isso aqui se cumpriu no ano 70. Esses são os preteristas brasileiros. Pode falar, Alisson. Eu tava na conversa que eu tava contando com você, eu falei justamente isso.
quando você olha e questiona eles, principalmente porque a maioria, se não todos talvez, dos preteristas parciais ou absolutos, eles são pós-milenistas. Sim. Então, quando você questiona, por exemplo, que a história, obviamente, ela demonstra que a igreja ela não está vivendo um período de avanço, de paz e prosperidade, mas sim que a igreja ela é perseguida, eles dizem, não, mas você não pode fazer teologia de jornal. Você não pode fazer teologia baseada em notícias. Não é porque teve a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, que não estamos vivendo num período de paz. Eu prefiro confiar no que a Bíblia diz. Então não podemos abraçar... Eu prefiro abraçar a promessa, assim como Abraão, do que abraçar o que os jornais estão dizendo. Aí, tudo bem, beleza. Tá? Quer ser um solo escritura fechado, sem nenhuma consciência da realidade? Que seja um burro com um cabresto justamente na cara, que não enxerga nada. Mas aí quando você questiona eles assim, tá, mas como é que Jesus voltou nos anos 70 e como é que você tem certeza que a destruição de Jerusalém confirma justamente uma grande tribulação? Ah, se você olhar em Flávio Josefo e na história, tá lá. Não, você não pode utilizar a história para confirmar que o pós-milenismo é um lixo que não existe, mas você pode utilizar da história de Flávio Josefo, que é a Bíblia dos preteristas, para confirmar que Jesus veio em juízo no ano 70. Então, assim, é uma incoerência, assim, ó, tão lixosa. Esse povo é um lixo. Esse povo, na verdade, é um bando de herege safado que não consegue compreender, de fato, a realidade das escrituras. E aí apela para uma realidade imaginativa e incoerente na cabeça deles. Então, todo preterista, como o Calil normalmente afirma, é incoerente. Sim. Então, não existe essa história. É o que eu disse, gente. Quando o calo aperta, aí vale. Entendeu? Eles não têm vergonha nenhuma de serem incoerentes. Na verdade, por conta da cegueira bíblica e a cegueira escatológica deles, eles não conseguem ver a realidade na frente dos olhos deles. Quando eles negam algum tipo de historicidade para comprovar que a Bíblia é verdadeira, entendeu? A Bíblia é a verdade por si só, isso é pressuposto do cristão. Para o não cristão, por exemplo, como é que tu evangeliza uma pessoa que não acredita no somente a Escritura e que as profecias e o que está contido ali na Escritura é verdade? Como é que tu prova, por exemplo, um ateu que as profecias preditas na Escritura são verdade? Sem usar o fator histórico. Tu vai chegar pro ateu e vai dizer assim, ó, ateu, eu tenho fé que isso aqui é verdade. Isso aqui é verdade. Aí o ateu pergunta, ok, me traga a evidência da verdade. Não, a evidência a gente não pode ter. Não, evidência histórica de que Jesus existiu? Não. A gente não pode usar isso aí. A gente acredita pela fé. O ateu vai olhar para ele, vai dar risada na cadeira, vai chamar ele de retardado. É isso que vai acontecer. Eu não estou dizendo que a história é um fundamento da Escritura. Eu estou dizendo que a Escritura, pelo que ela diz e prediz, ela se comprova na história. A história aponta para o que a Escritura disse. Então esse povo, até na apologética deles, se torna manca, tosca. Eles não têm fundamento palpável para o ateu, por exemplo. Eu estou citando o ateu, poderia ser qualquer outro não cristão, por exemplo, ou alguém que crê numa divindade abstrata, ou seja, um politeísta, tanto faz. Como é que tu comprova essas coisas se não se utilizar da arqueologia, da historicidade, das coisas que aconteceram que são palpáveis? Entende? Então eles eliminam o argumento vamos dizer assim, palpável, que é que pode ser utilizado na apologética bíblica. Então esse é o nível dos preteristas, principalmente aqui no Brasil. Eles querem ser somente a Escritura, mas quando a Escritura diz que Jesus vem como um relâmpago que sai do Oriente e vai até o Ocidente, não, isso aí não significa que é visível, significa que é uma vinda em juízo no ano 70. Vocês estão entendendo somente a Escritura? Não é somente a Escritura, é somente alegoria, é somente falácia, é somente mentira. O preterismo, assim como o aliancismo, é o maior câncer dos reformados. O maior câncer que existe na teologia reformada é aliancismo, preterismo e tudo que eles trazem no seu bojo hermenêutico e escatológico. Não sei se alguém quer comentar mais alguma coisa aí. Cara, se tu for por essa linha de raciocínio, tu vai ter problemas com vários textos de Apocalipse. Como é que eles não sabem, cara, interpretar? Tudo bem que Apocalipse é um pouco difícil para eles, né?
que é um pouco, assim, uma linguagem, né, mais diferenciada dos outros livros. Mas, cara, não tem como. Tu vai ter muito problema com o milênio, muito problema. Sim. Não, na verdade, eles. Acho que é muita loucura tu pensar como um preterista pensa, é muita loucura. Mas é que assim, ó, o preterismo ele ganha força no meio reformado simplesmente porque tu não precisa pensar. Tu faz uma pergunta para eles, a resposta é a seguinte: aconteceu no ano 70. É muito fácil, gente. Por que o preterismo ganha força? Tudo aconteceu no ano 70, só falta a segunda vinda de Jesus. Só falta a segunda vinda literal. E a cronologia? Eles não seguem a cronologia da Bíblia? Não, mas aí que tá. Eles não acreditam, por exemplo, que o livro do Apocalipse seja cronológico? Eles não acreditam. Fato que não acreditam. Eles são preteristas. Tudo aconteceu no primeiro século. Só falta a segunda vinda. Então, por que o preterismo cresce? Porque a teologia, a escatologia, é a escatologia da preguiça. Tu pergunta para ele, e esse texto como se cumpre? Não sei, se cumpriu no ano 70. E essa profecia como é que se cumpre? Não sei, aconteceu no ano 70. Aqui fala de Jesus vindo, não, mas isso aí aconteceu no ano 70 em juízo. É assim. É uma facilidade ser preterista, porque tudo aconteceu no ano 70. Tu não precisa estudar história. Não precisa acompanhar o relato bíblico se cumprindo ao longo da história. Não, isso aí não. Basta dizer, tudo aconteceu naquela geração. É o mantra deles. Não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Entendeu? É assim. Tudo aconteceu para eles. É fácil ser preterista. Ah, tal coisa quando aconteceu no ano 70. Entendeu? O texto deles é Apocalipse capítulo 1, né? Mas eu usei já Apocalipse para alguns preteristas, principalmente no capítulo 22 ali, e mostrei ali que o breve, muitas das vezes, não pode ser usado como breve amanhã, ou daqui a algumas horas, ou daqui a alguns dias. Pode demorar um pouco. Mas quando tu aperta eles, é o único texto que eles pegam para usar. Não, os dois textos, assim, que é o mantra do preterista. Não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. E o breve de Apocalipse. Ou de outros textos que tratam a palavra breve, referindo seja um juízo de Cristo, ou período tribulacional, ou a segunda vinda. Entendeu? Eles vão usar todos esses aí. Para eles, breve tem que ser logo, agora. Isso, ipsis literis. Aí é literal, né? Aí o termo tem que ser ipsis literis, tem que ser assim, ó, aplicação literal. Mas quando fala de relâmpago aparecendo, não, aí é vinda metafísica e vinda em juízo no ano 70. Esqueceram que o tempo de Deus é diferente do nosso. Eu acho que eles não sabem ler direito, não. Melhor ler gibi, história em quadrinho. Bueno, gurizada, então era isso. Podemos encerrar por hoje. Ok? Então, gente, agradecendo a audiência e a paciência de todos, lembrando que tem aquela lista, né, para a gente encerrar: pentecostalismo, continuismo, aliancismo, preterismo, pós-tribulacionismo, pós-milenismo, amilenismo e todo o abojo, arminianismo, nas suas multiformas, tudo isso é blasfêmia e heresia, e até o continuismo do Igor aí também ele tem que largar disso. Valeu, gurizada! Queria agradecer a todos, um abraço e me fui, gurizadita!